Olá a todos, meu nome é Adriana Hernandes, eu sou professora no curso de Artes Visuais, bacharelado e licenciatura, do Instituto de Artes da URGS. E eu sou João Carlos Machado, ou Chico Machado, e sou professor no Departamento de Arte Dramática, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu leciono disciplinas nos cursos de licenciatura e bacharelado em teatro. E a gente está aqui para apresentar a comunicação sem ateliê, fazer o quê? Experiência de estímulo à criação no ensino remoto. E esse artigo que a gente apresentou é sobre o curso de graduação, né? Então, com a circunstância da pandemia do Covid-19, houve então esse impedimento de se realizar aulas presenciais, né? E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, estipulou o que se convencionou chamar de ensino remoto emergencial, onde então seriam realizadas aulas à distância, né, de modo remoto, tanto aulas síncronas como aulas assíncronas. O que trouxe também algumas questões, por exemplo, em relação à exclusão digital, né, que já que muitos alunos não têm os recursos adequados, necessários para seguir nessas aulas nesse formato à distância, nesse formato remoto. A gente sentiu necessidade de falar um pouco sobre essa experiência, em função até mesmo de que houve muita resistência inicial, né? E as pessoas se perguntavam, os nossos colegas, professores, alunos também, né, de como seria, né? E que algumas disciplinas práticas, principalmente, né, que não teriam condições de fazer esse retorno. Por quê? Qual era o primeiro impedimento, então, que se via como um empecilho, né? Seria por não ter os ateliês, né, coletivos, sem esse espaço. Então, como é que nós vamos dar aula? Se por um lado isso trouxe um impedimento que se realizasse as aulas de modo presencial e se utilizasse os equipamentos, os materiais, os laboratórios, as salas, os ateliês que fazem parte então do conjunto de possibilidades dos nossos cursos de graduação, a gente teve que achar outros modos de lidar com isso. Então, se oportunizou, né, um outro modo de dar aula, né, e de pensar também o ensino das disciplinas práticas, né, especificamente, lidando com as circunstâncias, né, que se apresentavam para nós. E dar sequência, inclusive, no nosso caso, a pensamentos metodológicos, né, que lançam mão de outros recursos, né, da possibilidade dos alunos poderem fazer as coisas com o que tem à mão, né, com o que dispõe. E a gente acredita que isso também gerou um maior desprendimento, digamos assim, dos alunos em relação às expectativas e aos modos tidos como tradicionais ou corretos, né, de se fazer arte ou de se fazer determinadas coisas em arte. Obviamente, a gente sabe da questão da exclusão digital, e que isso, de fato, é um problema, assim, que não dá para deixar de lado, né? E também os sofrimentos psíquicos, né, que foram imputados para a gente pelo isolamento e também pelo luto, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Seguir o normativo, seguir as normas, é sempre, de certo modo, mais confortável, né? Desses modos e normas tidos como corretos ou mais adequados, e o quanto que isso é uma construção histórica e cultural que se estabeleceu ao longo dos anos, por motivos diversos, de certa forma, jogada, né, sobre os alunos ao longo do tempo, fazendo com que eles mesmos anseiem, acreditem que têm certos modos mais adequados ou mais corretos do que outros. Com isso se oportunizou, então, uma prática de maior liberdade, né, de maior inventividade, improvisação, experimentalismo, certo? A partir dessa necessidade, então, de se fazer as coisas com o que se tem à mão. Seria uma oportunidade, porque os alunos também estariam abertos para a experimentação. Oportunizou-se, então, a prática da liberdade, né? Então, uma das coisas que a gente pensou é, tá, vamos explorar ao máximo a questão da inventividade, né? Lançar um olhar sensível para as coisas que a gente tem por perto, que tem à mão, né?
Os princípios norteadores que a gente apontou também, como que são princípios que, na verdade, nos norteiam há bastante tempo da nossa prática de ensino, né? Que é a singularidade. A singularidade é um princípio bem importante para a gente, né? A alteridade também e a autonomia, né? A gente sabe que essas palavras, né, esses conceitos também, elas frequentemente aparecem nos planos de ensino ou nos projetos pedagógicos dos cursos, né? Mas, sendo bem sincera, a gente não vê muito isso acontecer nas práticas de ensino, né? Inclusive, essas noções, elas estão presentes nas recomendações curriculares do MEC, né, para os cursos de graduação em arte, e isso está conectado, sabemos, também às crenças ou as concepções pedagógicas e metodológicas dos professores. Bom, a noção de singularidade está ligada à ideia de múltiplas experiências, múltiplas vivências, né, desses indivíduos, alunos, ok? Todos têm as suas questões pessoais, a sua formação pessoal, o seu conjunto de interesses, né? E a ideia é contemplar essa singularidade, estimular essa singularidade. Então, ao invés de todos os alunos de uma disciplina trabalharem de uma determinada forma só, que se possa ter vários modos de trabalhar, vários estilos, várias opções, né, e que elas convivam nesse ambiente de diversidade e de pluralidade. Não só a aceitação, mas o estímulo de que esses múltiplos modos de ver o mundo e de sentir também, de perceber, eles sejam trazidos no trabalho artístico e que isso possa ser colocado e ser dito sem medo de errar, né? De se sentir inferiorizado, né? Que a gente criasse um espaço onde esse compartilhamento e essa aceitação da singularidade do modo de ser de cada um fosse realmente estimulado, né? A questão das poéticas pessoais é extremamente importante, então, quando a gente salienta as poéticas pessoais, que os alunos e as alunas possam trazer suas questões e isso já se torne e comece a aparecer desde o início nos seus trabalhos, né? Outra noção importante dentro do que a gente propõe é a noção de alteridade, vista de dois pontos diferentes, né? Primeiro, a alteridade que os alunos têm que ter, devem ter em relação ao trabalho dos outros alunos, né, dos colegas, né? E que está ligado também a uma questão de aceitação de modos diferentes de ser, e que questiona também a normatividade como regra geral para todos, né? Respeitar e procurar entender as razões de ser de trabalhos diferentes dos nossos, né? E com isso ampliar o nosso repertório também de possibilidades dentro da arte. Também uma alteridade em relação ao próprio trabalho, essa capacidade de ouvir o trabalho, né? Prestar atenção máxima no que os materiais, que os meios expressivos podem me dar, que os procedimentos podem me dar, e deixar que o trabalho nos lance questões para a gente continuar o nosso trabalho. Toda essa relação de alteridade também provoca um desbloqueio da imaginação, né? E esse desbloqueio da imaginação, ela se dá muito também pela imaginação material. Então, a gente propõe que as ideias surjam do embate, da manipulação e da utilização dos procedimentos, dos meios, dos materiais. Eu não vou seguir a cartilha de como usar essas ferramentas, esses materiais. Eu vou inventar um modo de usar esses materiais. E isso vai desembocar também numa relação de autonomia, né? Não só no sentido de estimular a liberdade de escolha dos assuntos e dos modos de trabalhar, né, de produzir seu trabalho, mas também, junto com isso, uma responsabilidade em relação ao seu próprio trabalho, uma responsabilidade em relação ao grupo, ao coletivo, estimulando mesmo a emancipação desses alunos, né, no que diz respeito à sua construção do seu próprio pensamento. Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção.